Boa tarde a todos, boa tarde, ilustres pares, digno procurador regional eleitoral, servidores aqui presentes, advogados, cumprimento especialmente o doutor Gabriel. É um prazer tê-lo aqui, né? Está aí substituindo a doutora Denise Drummond. Seja bem-vindo. E tenho certeza que todos nós sentimos muito honrados com a sua presença, Dr. Gabriel Bom. Havendo um legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária, 2017. Pergunto aos ilustres pares se há alguma observação com relação à ata da 9ª sessão. Não havendo observação, fica aprovada a referida ata. Antes de adentrarmos a pauta, eu queria fazer um registro aqui, porque estão vendo aqui vários servidores, né? Nós estamos integrando hoje a agenda eleitoral 2017. Este ano inovou, né? E tem a importante missão de ratificar e disseminar nosso compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. Sabemos que mais do que adotar critérios para reduzir consumo, desperdício e degradação ambiental, sustentabilidade implica em assumir decisões que dizem respeito ao futuro do nosso planeta, ao futuro da humanidade. Mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins está à frente deste conceito, de um conceito de instituição pública sustentável, exercitando assim a cultura da conscientização e mudança de comportamento social. Nossa agenda ainda traz uma belíssima homenagem preparadas pelos servidores desta corte, em alusão aos 28 anos de instalação da Justiça Eleitoral do Estado de Tocantins. Então, foi feito uma comunicação para aqueles servidores que quisessem relatar, né, ou registrar alguma vivência durante esse período, e alguns servidores trouxeram um texto e foram separados aí pela comissão. Os textos são verdadeiros relatos da vivência daqueles que ajudam a consolidar nesta quase 3 décadas a história da justiça especializada aqui em nosso estado. Então, parabéns a todos. Eu sei que tem alguns autores que estão presentes, né? Mas eu vou rapidamente, até porque hoje a nossa pauta não está muito extensa, citar, que acho que merecem o registro e também os parabéns de todos nós. O servidor Ateon Alves Siqueira, analista judiciário, chefe de seção de inspeções, correições e estatística da Corregedoria. O texto com a faca e a bobina na mão. O servidor Glênio de Souza Salles, técnico judiciário na 3ª Zona Eleitoral de Porto Nacional, com o texto A importância da capacitação em procedimentos de primeiro socorro. Também foi uma experiência única. O servidor Leonardo Celestino Costa de Oliveira, analista judiciário, o texto A culpa é do coqueiro. Saulo Gomes da Rocha, analista judiciário do TRE, contexto, o título eleitoral como registro de vida. Félix Valois, técnico judiciário também, contexto, procedimento inusitado. Catiene Pimentel da Silva, coordenadora de Educação e Desenvolvimento dessa corte, o texto trancada no local de votação. Renato Bezerra dos Reis, técnico judiciário, chefe de seção, atuação, distribuição e registro partidário. O texto, tudo para não votar com a urna de lona.
Hernandes Rodrigues da Silva, colaborador da Justiça Eleitoral Tocantins desde 2001. Texto: compra de votos na sessão eleitoral. Ivana Aparecida Rosa Leão Rezende, analista judiciária, também lotada na Corregedoria Regional Eleitoral. Texto: confusões de um questionário RAI. E Ananias de Jesus Renovato, agente de segurança do TRE, contexto: emoção do primeiro voto. E eu quero, mais uma vez, parabenizar toda a equipe de servidores da Coordenadoria de Gestão de Informação, da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, da Comissão também de Sustentabilidade, e todos que, de uma forma, contribuíram, né, para a conclusão e para esse belíssimo trabalho, que é a criação daqui mesmo, do TRE. Então, desde a configuração da página, da capa, as demais páginas, os textos, então quer dizer que o pessoal mesmo integrou, vestiu a camisa, e eu tenho certeza, e tem a Cristiane aqui também, que é defensora aí de todo esse projeto, e se for nominar, estão todos aqui, né? E que com certeza resultou nesse belíssimo trabalho. Parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo. Agora vamos para... Queria com a palavra, doutor Gino. Não sei Vossa Excelência, só permitir também fazer as palavras de Vossa Excelência as minhas, né? Para transmitir aos servidores esse brilhante trabalho que a gente... essa agenda tem bastante utilidade para nós, até na Justiça Estadual. E eu vejo aqui, lendo até as histórias, algumas bem interessantes da gente saber que no início da Justiça Eleitoral, parabenizá-lo e parabenizar a Vossa Excelência também pela gestora que é desse tribunal e conduzir esse trabalho muito bem feito pelos servidores. Então, parabenizá-los e também, senhor presidente, aproveitar aqui, eu estou recebendo uma prima que é advogada no estado de São Paulo, atuante no estado de São Paulo, a doutora Rosana Leite, ela está ali na plateia, ela veio nos prestigiar. Então, ela atua na Justiça Paulista há muitos anos e a sensação e a visão que ela teve aqui da nossa estrutura é bem positiva. Ela gostou muito da estrutura da Justiça Estadual e também da Justiça Eleitoral, né? Então, só quero registrar aqui a presença dela e dizer que ela ficou assim bastante feliz com o que ela viu da estrutura, pelo menos nas duas justiças que ela me acompanhou, em questão de estrutura, né? Para quem atua nos interiores do estado de São Paulo, ela achou que aqui nós estamos muito evoluídos. Só para fazer esse registro, senhor presidente. Obrigado. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui também. Só registrar também, para não passar despercebido, que estão presentes aqui alguns autores, que é a Catine Pimentel, Renato Reis, Ivana Leão, Leonardo Oliveira, Hernandes Silva e Teon Siqueira, que escreveram os textos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Tem... Não, só realmente, né, fazer minhas as palavras de quem me antecedeu, elogiar bastante essa agenda, ficou muito bonita. Essa ideia de, além de valorizar o servidor que está contando a história, resgatando essa história também para a gente, né? Porque socializando essa vivência deles com todos nós. E lembrando os períodos um pouquinho complicados que cada um de nós tem na nossa carreira. Então, parabéns aos autores, né? Parabéns quem teve essa ideia, que foi uma ideia muito boa. Eu gostei muito da agenda. Parabéns à senhora presidente por capitanear essa equipe toda, né? Então é isso. Obrigada. Passaremos então aos julgamentos dos processos, feitos retirados com vista. A doutora Denise não está, então fica retirado de julgamento. Item 1, recurso eleitoral número 498 de 21. O item 2, ação penal número 136 de 84. E o item 3, recurso eleitoral número 479 de 27.
Consulta o doutor Genô Alexandre se trouxe o item 4. Eu vou permanecer com vista do item 4. Então, fica retirado de julgamento o item 4, recurso eleitoral número 781 de 95. Bom, fica em contas com vista do doutor Genô Alexandre. O item 5, recurso eleitoral número 656, dígito 18, prestação de contas eleições 2016, da relatoria do doutor Genô Alexandre da Silva, recorrente Cecílio dos Santos Carvalho, recorrido juiz eleitoral da 7ª Zona Eleitoral. Tocantins. Com a palavra, doutor Agenor, para a leitura do relatório. Pois não, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Cecílio dos Santos Carvalho, então candidato a vereador no município de Divinópolis, Tocantins, em face da respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas à campanha eleitoral de 2016. O douto juízo da 7ª Zona Eleitoral, com sede em Paraíso do Tocantins, julgou as contas desaprovadas por ter sido detectado, mediante procedimento de circularização, que o candidato não declarou em sua prestação de conta despesa realizada no valor de R$ 417,50, conforme a nota fiscal número 6, emitida pelo fornecedor Yuri Christian Martins Lopes, MEI, microempresário individual, no dia 30 de 8 de 2016. Inconformado, o ora recorrente interpôs recurso, argumentando, em síntese, que não contratou o respectivo serviço e tampouco omitiu gastos eleitorais, afirmando ainda que seu contador esteve pessoalmente na coletoria municipal da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, sendo-lhe fornecido cópia do livro de registro de serviços prestados pelo fornecedor, Yuri Christian Martins Lopes, no qual se pode constatar que não fora emitida nenhuma nota fiscal no dia 30 de 8 de 2016, requerendo ao final a aprovação das referidas contas. O ilustre representante do Ministério Público Eleitoral de primeira instância apresentou contra as razões as folhas 47 e 49, requerendo ao final a improcedência do recurso. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou também pelo desprovimento deste recursal ao relatório. Algum esclarecimento quanto ao relatório? Prossiga, doutor Agenor, ao voto. O presente recurso é tempestivo, pois a respeitável sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 22 de novembro de 2016 e o presente conformismo foi protocolado no dia 25 de novembro de 2016, obedecendo o trilho legal. Passo à análise do mérito recursal. A presente prestação de contas fora prestada dentro do prazo legal, atendendo todas as exigências legais, demonstrando que foram movimentados R$ 8.548,45, não havendo nenhuma sobra de campanha, sendo que a única irregularidade constatada foi a omissão da nota fiscal número 6 no valor de R$ 417,50, supostamente emitida pelo fornecedor Yuri Christian Martins Lopes, MEI, no dia 30 de 8 de 2016, o que representaria, em tese, 5,2% do valor total dos gastos de campanha. O recorrente sustentou, entretanto, que o seu contador compareceu pessoalmente à Coletoria Municipal de Paraíso do Tocantins e verificou no livro de registro de serviços prestados relativos ao MEI Yuri Christian Martins Lopes, que este não teria emitido nenhuma nota contábil no dia 30 de 8 de 2016. Todavia, a cópia do referido livro juntado à folha 18 revela o contrário. A nota fiscal número 6, no valor de R$ 417,50, teria sim sido emitida conforme verificado pelo cruzamento de dados realizado pela Justiça Eleitoral. Para que não restasse nenhuma dúvida a respeito da validade da referida nota fiscal, foi realizada consulta em gabinete ao sistema SPCE Web, no qual restou constatada que a mesma permanece válida, cuja cópia está anexada ao presente voto. No julgamento da prestação de contas número 108, dígito 48, 2014, caso análogo a dos presentes autos, da relatoria deste juiz membro,
mas cuja relatora para o acórdão ficou sob a lavra da ilustre juíza doutora Denise Drummond, esta corte, em resumo, afastou a irregularidade das contas, pois a empresa, naquele caso em concreto, apresentou declaração justificando o equívoco na emissão da nota fiscal e a impossibilidade legal de promover o seu cancelamento. Se não, vejamos. Prestação de contas, partido político, comitê financeiro, omissão de despesa, nota fiscal, equívoco na emissão, declaração da empresa, regularidade, aprovação. Vou ler a parte grifada e que interessa, senhora presidente. A omissão de despesa na prestação de contas final, detectada mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, resta justificada diante do desconhecimento da realização da despesa pelo prestador das contas, corroborado pela declaração da empresa que emitiu a nota fiscal, reconhecendo o equívoco na emissão e a impossibilidade legal de promover o cancelamento da nota fiscal. Continua o voto. Ocorre que, no presente caso, nenhuma prova foi produzida no sentido de demonstrar o equívoco na emissão da nota fiscal, ora em análise, permanecendo, portanto, a irregularidade. Todavia, referida falha, por si só, não é suficiente para a desaprovação das contas, pois o valor da nota fiscal é de R$ 417,50, o que representa apenas 5,2% do total de recursos utilizados na campanha, o que no caso fora de R$ 8.548,45. Em casos semelhantes, esta egrégia corte tem aplicado os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovando as contas com ressalvas quando a irregularidade apresenta um valor ou percentual diminuto. Cito aqui um precedente da relatoria do então juiz Zacarias Leonardo e vou ler a parte grifada. A omissão de despesa ocorrida no caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostra suficiente a ensejar a rejeição das contas. No mesmo sentido, é o posicionamento do Augusto Tribunal Superior Eleitoral, se não vejamos. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não têm aplicação nas hipóteses em que é expressiva a quantia que maculou o processo de prestação de contas, porquanto encerra irregularidade insanável a comprometer a identificação da destinação de recursos. Da relatoria do ministro Luiz Fux, outro precedente da relatoria do senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda a irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas. Ante ao exposto, requerendo escusas às manifestações ministeriais lavradas nos autos em sentido contrário, voto pelo provimento deste recursal, a fim de se aprovar, com ressalva, as contas prestadas pelo então candidato ao cargo de vereador do município de Divinópolis, Cecílio dos Santos Carvalho, relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha em relação às eleições de 2016. É como voto. Aberto aos debates. Algum esclarecimento? Então passa a colher os votos. Só para deixar claro sobre as votações permitidas, é só a questão da percentagem, né, que em razão do valor total da prestação de contas. E o voto do senhor ministro Luiz Fux, ele vem tendo uma posição de que não seria só esse critério também a ser relevado, e de questão de porcentagem, mas sim se o valor também gasto, ele seria um valor vultuoso, aí sim também era caso de desaprovação, que não é o caso do que está subjúdice. Só isso. Certo. Passa a colher os votos. Doutor Gabriel. Acompanha? Gabriel Brum. Doutor Rubem Ribeiro. Acompanhe. Doutor Henrique Pereira. Relator, presidente. Doutora Ângela Ronald. Acompanho. Também essa. Vereadora Jaqueline Adorno. Então, por unanimidade, nós temos o voto do relator Pera. Dá provimento ao recurso a fim de aprovar com ressalva as contas, reformando a sentença. Então,
Nos termos do voto do relator, pelo provimento ao recurso, visando a aprovação com ressalva das contas do candidato, do recorrente Cecílio dos Santos Carvalho. O item 6 é o trata-se do recurso eleitoral número 390, dígito 80, ação de investigação judicial eleitoral, da relatoria do Dr. Gabriel Brum Teixeira, recorrente, coligação pé no chão. Recorrido, coligação, a pressa continua e, segundo o recorrido, Jairo Soares Mariano. E também são 4 recorridos, José de Ribamar Coelho Soares e o Alisson Breno Alves dos Reis. Com a palavra, doutor Gabriel, para a leitura do relatório. Senhora Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Pé no Chão em face de sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, Pedro Afonso, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral movida em favor da coligação A Pressa Continua, Jairo Soares Mariano, José de Ribamar Coelho Soares e o Alisson Breno Alves dos Reis, sob o fundamento de que a parte representante não juntara documentos comprobatórios do alegado na petição inicial. E resignada com a sentença, a coligação Pé no Chão aduz preliminarmente que o juiz eleitoral não observou o princípio do contraditório da ampla defesa, porquanto não promoveu a abertura de prazo para a parte representante manifestar-se sobre a juntada de novos documentos, quais sejam um termo de constatação e recibo de prestação de serviços, folhas 13 e 14, bem como sobre a contestação, folhas 25 a 37. Sustenta nesse sentido que a sentença seria nula por cerceamento de defesa na fase de instrução e afirma que o julgamento baseou-se em documentos que não puderam ser objeto de contraditório. Quanto ao mérito da ação, alega que os recorridos realizaram transporte gratuito de pertences dos eleitores, com a princípio a finalidade de captação ilegal de votos, cometendo abuso de poder econômico em violação ao artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Em contrarrazões, os recorridos argumentaram que as acusações não merecem prosperar, vez que as provas apresentadas são imprestáveis e que o termo de constatação, assinado por 2 fiscais eleitorais, deixou esclarecido que o serviço de frete foi negócio comercial realizado entre particulares e não possui vínculo com a campanha da coligação A Pressa Continua. O Ministério Público Eleitoral, atuante naquela zona eleitoral, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral do Tocantins apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, pugnando pela decretação da nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, com o consequente retorno dos autos à primeira instância em ordem à sua regular tramitação, é o relatório. Algum esclarecimento quanto ao relatório? Só a parte dispositiva da sentença, se Vossa Excelência puder. Leia. Ela é bem curta, tanto quanto a fundamentação quanto ao dispositivo. Acolhendo o parecer ministerial, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral oferecida pela coligação. O fundamento é que eu até no voto transcrevo, mas o fundamento basicamente é que não foram juntadas as provas a respeito daquele transporte que teria sido realizado em benefício da coligação. Perfeito. Obrigado. Mais algum esclarecimento? Prossiga, doutor Gabriel, ao voto. Senhora Presidente, conheço o recurso por ser próprio tempestivo, interposto no tríduo legal, e em consonância, portanto, com o artigo 258 do Código Eleitoral. Sobre a preliminar de nulidade da sentença. O procedimento da ação de investigação judicial eleitoral é fixado pelo artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. A recorrente sustenta que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Assevera-se que o magistrado não observou o devido processo legal ao conduzir o processamento da ação em desacordo com as normas processuais, deixando de abrir-lhe vista para a manifestação oportuna acerca das provas produzidas, notadamente o termo de constatação de folha 13 e o recibo de pagamento de folha 14, tampouco sobre a peça contestatória que se seguiu. De fato, examinando os autos,
vejo que o meritíssimo juiz eleitoral daquela 23ª zona, Pedro Afonso, ao proferir a sentença logo após a contestação de folhas 25 a 38, não permitiu a recorrente o exercício do direito contraditório, em particular acerca do termo de constatação de folha 13 e do recibo de pagamento de folha 14. O que aconteceu foi que logo depois do aforamento do pedido, o juiz eleitoral determinou a realização de um termo de constatação, fora-se ao local e se apurou que, na verdade, porque o objeto em si é que haveria uma caminhonete plotada em nome da coligação Ré e que eles estariam fazendo transporte de eleitores e, com isso, captando votos, né? O juiz determinou, então, a realização desse termo de constatação e os dois oficiais que foram atestaram que houve um negócio e procederam à juntada tanto do termo de constatação quanto do recibo de pagamento no valor de R$70, quanto aquele transporte que teria sido feito. Logo depois disso, foi para o Ministério Público Eleitoral, que pediu a citação, ainda não tinha sido feita a citação, o juiz determinou a citação dos réus, sobrevieram então as peças contestatórias, foi-se ao Ministério Público Eleitoral novamente, e o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de improcedência, que foi acolhido porque não comprovado que efetivamente teria havido um transporte em prol da coligação. O recurso vem na linha, portanto, da violação ao contraditório ampla defesa, e é nessa linha que eu concluo também na mesma atuada do parecer ministerial. Logo após a produção e juntada desses elementos de prova, citaram-se os réus, uma vez amelhados as respectivas peças contestatórias e o parecer ministerial, partiu-se para o imediato julgamento da causa. Não houve nem oportunização para a parte representante se manifestar quanto ao termo de constatação em que se louvou a sentença, tampouco quanto à nota fiscal, que foram juntadas na sequência, e, por outro lado, também não houve fase de alegações finais. Então, partiu-se para o imediato julgamento da causa, julgado improcedente, precisamente porque é representante, eu abro aspas para o trecho da sentença aqui que importa, não juntou documentos comprobatórios do alegado. Realizada a averiguação in loco acerca da denúncia, não foi constatado pelo senhor oficial de Justiça Eleitoral irregularidades, sendo que as pessoas que contrataram a mudança pagaram por ela conforme termo de constatação e recibo juntados nos autos, folhas 13 e 14. No meu voto eu trago considerações sobre o contraditório e ampla defesa, e no ponto aqui que interessa, nota-se que o julgamento da causa estribou-se em provas produzidas no curso da instrução processual, em relação às quais não se oportunizou manifestação da parte demandante, dando vazão a efeito surpresa e, por conseguinte, malferindo a garantia constitucional do contraditório da ampla defesa. Nessa atuada, merece menção o artigo 10 do novel Código de Processo Civil, que, encarecendo a garantia constitucional em mira, assim dispõe: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E o TSE, por resolução, repete essa mesma prescrição legal. Sobreleva a frisar, outro sim, que não foi oportunizada a fase de alegações finais, a não deixar dúvidas de que houve violação à garantia constitucional ilícita. A propósito, rememoro que esta egrégia Corte Eleitoral, em julgamento recente, processo número 1362, dígito 50, de 2016, deixou assente por unanimidade que as alegações finais compõem fase processual da ação de investigação judicial eleitoral, na forma do artigo 22, inciso 10 da Lei Complementar 64/90, e a sua inobservância gera a nulidade da sentença. Assim, deve ser anulada a respeitável sentença, retornando os autos ao primeiro grau de jurisdição, para que se proceda ao regular trâmite processual, oportunizando às partes a apresentação de alegações finais. Diante do disposto, meu voto é pelo provimento do recurso para anular a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos ao meritíssimo juízo da 23ª Zona Eleitoral de Pedro Afonso nos termos da fundamentação. Aberto aos debates. O juiz, a parte do motivo foi consubstanciada nos documentos que não foram resolvidos.
Se ele Exatamente. não tivesse fundamentado sua decisão nesses documentos, talvez até... Passa a colher os votos, doutor Rubem Ribeiro. Acompanho, senhora presidente, já no mesmo sentido do que nós julgamos recentemente, minha relatoria também da mesma zona eleitoral, num processo de procedimento de mesma natureza, também não foi oportunizado alegações finais, como bem pontuou o doutor na sua fundamentação, eu acompanho. Doutor Henrique Pereira. Senhora presidente, eu acompanho pela lançada voto do relator. Doutora Ângela Ronan. Com o relator. Magalhães Jaqueline. Então, por unanimidade dos votos. Doutor Genô, desculpa. É porque o senhor comentou, pensei que já tinha. Imagina, senhora. Doutor Genô Alexandre. Eu acompanho. Então, por unanimidade dos votos, nos termos de voto do ilustre relator, fica anulada a sentença e para que se retornem os autos ao juiz da, se não me engano, não, da 23ª Zona Eleitoral para o trâmite regular do processo. O processo tem que ser sério, também não tanto, né? Mais algum processo de mesa, algum assunto a ser discutido? Então, declaro encerrada a sessão.